Salve, salve você que gosta de um bom bate-papo e informação. Seu lugar é aqui no Só Resenha, o podcast feito para criar interação entre nós apresentadores e o convidado e para matar a nossa e a sua curiosidade. Diretamente do meu... Multi-Estúdios. O maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque Shopping Jacarepaguá. Dicção 10. Foi guiado. Não, mas não fui a minha mãe, que é fonoaudióloga, não estou precisando usar a minha mãe, que é fonoaudióloga, aprendendo a falar Parque Shopping Jacarepaguá, sem gaguejar, e no final, episódio, e não mais episódio. Estou melhorando, né? Tá, aos poucos saindo. Sempre esquece alguma coisa, comete uma gafe, né? Aos poucos saindo. Da outra vez foi o lubridiar. Lubridiar, é. Eu ia falar ludibriar, falei lubridiar e falei assim, pô, acho que eu falei errado, bicho. Não. Enfim. Bobó e pampam. Bobó e... Melhor não, daqui a pouco eu vou virar meme corte. Diretamente aqui do meu Multi-Estúdios, o maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque Shopping Jacarepaguá, sem gaguejar, Freguesia Rio de Janeiro. O Só Resenha Podcast é apresentado por mim e o Tomate, jornalista, e por ele, Marcelo Santos, o Curioso, que é a pessoa aqui comigo, nesse ambiente maravilhoso, no terceiro andar do Parque Shopping Jacarepaguá, aqui na parte de alimentação, nesse estúdio panorâmico de vida, onde você tem uma interação com o público. Nós faremos desse ambiente aqui a maior sala de bate-papo, de riso, de resenha e de conteúdo importante que você já viu nos podcasts. Hoje aqui na mesa, mais uma figura com um nome marcante no futebol. Temos aqui com a gente o presidente da Saferj, uma pessoa que já circulou aí, já circulou todos os clubes do Rio de Janeiro que você imaginar. É um cara com a história riquíssima no futebol. Esteve presente aí no início da carreira do Fenômeno, esteve com o Romário, o Edmundo. Então você vai identificar quem a gente está falando aqui. E sem enrolar muito, a gente agradece aqui a presença de Alfredo Sampaio. Obrigado, professor. Obrigado pela presença. Obrigado você, Marcelo, eu pelo convite. Parabéns aqui pelo espaço. Estou encantado, né? Aqui com o espaço. Muito legal. Parabéns mesmo. Muito legal. E obrigado pelo convite. Bater esse papo de futebol é sempre bom, é sempre agradável. Sempre essa resenha, né? Sim, muito bom. Alfredo, vou começar de uma maneira diferente hoje, Marcelo. Quem é o Alfredo Sampaio? Porque as pessoas já ouviram falar, conhecem, todo ano viu o Alfredo, sabe que o Alfredo é presidente do sindicato, viu o Alfredo sempre dirigindo o clube, mas quem é o Alfredo Sampaio dentro do futebol? Cara, eu acho que eu sou daqueles milhares de brasileiros que gosta de futebol e que teve a sorte de poder estar dentro do futebol, né? Eu joguei futebol durante 13 anos, 14 anos. Não fui um grande jogador, fui um jogador mediano. Tive muito tempo fora do Brasil, em países alternativos, e logo assim que eu parei de jogar, eu me tornei treinador. Então, eu sou uma pessoa assim, privilegiada no meu modo de ver, porque estou desde os 11 anos no futebol, quando eu comecei a jogar no América. E com 65 ainda estou militando, né, dentro do espaço que eu gosto, que é o esporte, que é o futebol. Então, acho que é isso. Acho que é uma coisa também de família, porque meu pai jogou, meus irmãos também eram... meu pai jogou no América, jogou em alguns clubes. Mas foi lá atrás, né? Foi naquela época lá de anos 50, aquelas coisas. Enfim, mas trazia um pouco daquela essência ali da família, de gostar do futebol. Eu morava do lado do Maracanã, fui criado do lado do Maracanã. Já respirando futebol. Estudei na escola Frei de Reis, que é dentro do Maracanã. Então, acho que o destino conspirou para que eu tivesse Foi te puxando, né? Minha vida toda aí inserida no futebol. Não tem como não dizer que estava todo enraizado no futebol. Você jogou no América? Aqui no Brasil, Brasil jogou onde? Eu comecei jogando futsal no América, né, que era o futebol de salão antigo. Aí depois fui pro Fluminense, aí cheguei na seleção no futsal, aí fui pro campo. No campo eu não tive muita oportunidade. No Fluminense. Realmente o Fluminense tinha uma base muito boa. Era da geração de quem, você lembra? Do Edivaldo, Zezinho, era esse pessoal. Era um pessoal muito bom. Robertinho. Não, era uma época... Robertinho, campeão de 80? Era uma época muito boa e era o Faria, que era um técnico renomado. Enfim,
não tive a oportunidade ali e fui para o São Cristóvão, que era onde minha família, meu pai tinha também jogado e tinha sido diretor, e ali eu comecei. Aí, Bom Sucesso, Olaria, Guaratinguetá, Motoclube, então foram clubes pequenos, mas eu tive a oportunidade de sair, jogar na Venezuela, aquela Libertadores que o Flamengo ganhou em 81, eu joguei aquela Libertadores. É mesmo? É. A Venezuela é um país interessante. Ela não é um país expoente no futebol, né? Lá, inclusive, o beisebol tem muito mais peso do que o futebol, mas naquela época era um país muito rico. Então, valia a pena ir para lá. Era um país alternativo e que tinha muito dinheiro. Então, estava lá Jairzinho, estava Valfrido, Marquinhos, tinha vários atletas de ponta, de nome, lá jogando. Legal. Por força da questão financeira. Então, eu fiquei lá quase 2 anos. Depois fui para a África, fiquei 1 ano e meio na África. Depois para Portugal, de Portugal, Equador, Chipre e, por último, eu estive nos Estados Unidos. Encerrei e com 32 anos, naquela época, 32 anos, tu era velho, mais velho que caquético, né? Não servia para nada. É um coroão, né? O Júnior foi chamado de vovô garoto, agora com 30 e poucos anos já... E aí resolvi parar, e também porque eu estava longe do meu filho, eu não queria mais ficar longe do meu filho, aquilo me machucava muito. E aí eu resolvi parar e dei a sorte de, na sequência, virar treinador lá no São Cristóvão. E aí começou tudo. Deixa eu tirar uma dúvida, então, antes da gente entrar nessa parte da tua história de treinador. Você falou aí que jogou aquela Libertadores que o Flamengo ganhou. Uhum. Você, como brasileiro, talvez não tenha se surpreendido tanto, mas com a falta... a gente não tinha acesso à internet nessa época e era menos badalado do que hoje. O Flamengo já era visto assim, com aquele espanto de ser aquele time, os adversários pegavam sem a noção de que era aquele tamanho todo. Só essa curiosidade. Eu na realidade, o nosso grupo foi Peñarol e Nacional do Uruguai. Desculpa, foi o Bela Vista, Peñarol e Bela Vista. Agora, o Flamengo era o Flamengo. Então você não enfrentou o Flamengo, né? Você não enfrentou o Flamengo. Não. Tá. Nós só não passamos de fase. Mas o Flamengo já era com Zico. A galera já sabia o que enfrentar quando pegava. Não tinha... Aquele time ali era um tormento para quem fosse jogar contra. Era doído, né? O time do Peñarol, que nós enfrentamos, também era muito bom. E eu enfrentei um dos jogadores que eu mais, assim, tive dificuldade, foi o Rubem Paz. O Rubem Paz era muito bom jogador. Era Mazzukiewicz, o Rubem Paz, o Diogo, aquele que correu atrás do Ribeirinho. Do Ribeirinho. Ramírez, o time deles era bom time. Legal. Aí você encerra no São Cristóvão em que ano? 89. Ali resolvi parar. E aí, na sequência, eu já virei treinador do juvenil. Naquela época era juvenil, juniores, profissional, né? E também virei, já antecipando talvez um pouco, virei presidente do sindicato no mesmo momento. Legal. Foi uma coisa muito louca, e como a gente comentou aqui rapidamente, eu atribuo isso tudo assim, uma coisa de Deus, sabe? É isso aqui que está reservado. Porque assim que eu parei de jogar, naquele período ali que eu estava, último ano, eu estava saindo de um treino e o pessoal do sindicato chegou, que era o Gaúcho, que era zagueiro do Vasco, do Grêmio, do Botafogo, Gauchão. E ele, fazer um convite e tal. Eu falei, qual que é o convite? Ele, não, eu queria ser o presidente do sindicato. Você aceita? Eu falei, aceito. Então, assim, eu era um jogador de clube pequeno, passei a maior parte do tempo fora. Eu acho que eu só fui no sindicato uma vez, num evento que teve no Hotel Nacional. Então, assim, eu não sei porque que ele me convidou, e até hoje eu falo disso e me divirto com isso. E eu, até hoje, não sei porque que eu aceitei. Então, foi um negócio ali, aceita e tal. Enfim, a partir dali eu fui. Então, no mesmo período que eu sou treinador, eu sou presidente do sindicato. E pela trajetória hoje, né, desse tempo todo que passou, eu acho que consegui navegar bem nos dois lados aí. Mas ele, assim, ele tinha visto algum traço teu, assim, de liderança, de gestão, para poder te convidar e ser... Talvez... Você sempre foi um cara líder? Sim, eu sempre me coloquei com relação às situações, né, de campo, de grupo, e
Tinha uma certa influência, sempre tive um pouco nos grupos que eu trabalhei, mas era uma coisa nata, assim, não era nada impositivo. Eu sempre me coloquei. E não sei se eles tinham essa informação, porque até então ali o presidente do sindicato tinha sido o Zé Mário, o Zico, Paulo Sérgio e Gaúcho. Então, era só caras top, né, dos ícones do futebol. Então, talvez eles tenham tido alguma informação específica nisso e, enfim, me procuraram. E eu sei que na hora eu aceitei e estou aí até hoje. E a transição para virar treinador foi fácil? Naquela época era mais fácil, né? Tinha muito aquela coisa de você ser jogador e virar treinador, né? Era quase que um caminho natural, né? Um caminho natural, que é até hoje. Só que hoje tem uma exigência maior de formação, das licenças de trabalho. Mas como eu já tinha, naquela altura, feito parte da Faculdade de Educação Física, depois eu fui completando, né? Porque eu estava sempre viajando. E por aquele tempo todo que eu joguei e tal, e um pouco da característica também, né, talvez um pouco de liderança, essa coisa, acabou surgindo. A oportunidade surgiu, eu peguei, logo depois, 1 ano e pouco depois, eu já estava no profissional, aí subimos divisão, então a coisa fluiu bem, dei sorte nisso também. Muito bom. E aí, aí no São Cristóvão, você já tem um primeiro momento assim da tua carreira de deixar uma construção de um legado, você conhece o Ronaldo. Sim, é muito... É o que eu te falo, é coisa de Deus, né? Ronaldo Fenômeno, só para... Você aceita despedindo num clube, você tem a oportunidade de seguir ali como treinador e o destino te coloca um menino daquele ali no teu caminho. Cai um raio desse, né? Então assim, eu não o conhecia, porque ele jogava no infantil e aí nós fomos fazer aqueles jogos preparatórios antes da competição e teve um torneio na antiga Funabem. Em Quintino, né? Em Quintino. E ele jogou antes, né? E ele fez 4 ou 5 gols, né, no jogo lá. E aquilo me chamou a atenção. E aí eu peguei ele comigo, né? Veio para o juvenil comigo. Quando eu fui para os juniores, ele foi também. Quando eu fui para o profissional, ele foi também. Então, assim... Você trabalhou quantos anos com ele, no total? Foi 1 ano e meio, mais ou menos. Um pouco menos, talvez. E é um negócio até que uma vez ele falou que eu fui o primeiro cara que acreditei nele, porque na verdade eu levava ele sempre comigo nas dívidas. Então ele com 15 anos já estava comigo lá em cima. E ele já era esse absurdo todo, né? Cara, essa pergunta todo mundo sempre faz, né? Ele era um absurdo? Era. Tô olhando ele assim, ele era diferente, cara. Ele era muito rápido, jogava com as 2 pernas. Uma força impressionante. Cara, e assim, ele tinha um negócio que assim, ele não estava nem aí contra quem ele ia jogar, ele queria jogar. Ele gostava de jogar bola. Jogar futebol. Então, assim, foi uma coisa que acabou, para mim, uma coisa marcante, é legal ter tido um ícone de futebol mundial, né, ter passado ali. De certa forma, eu contribuí em algumas coisas de orientação. A minha participação maior, além ali do treinador do campo, foi ter indicado ele para os empresários, né, porque a gente estava para subir divisão no São Cristóvão, e não tinha dinheiro, né? Então, aquela coisa de sempre. E aí eu liguei pro Reinaldo, pro Alexandre. Já conhecia eles? Eu conhecia porque eles que estavam patrocinando o São Cristóvão em 89, quando eu estava jogando. Tá. Então, ali criamos uma amizade. E eles já tinham comprado alguns jogadores do São Cristóvão. E aí Valber, se eu não estiver enganando. Valber, o Mauro, o Renatinho, o Paulo Sérgio, goleiro. Ele pegou uns bons jogadores. Aí eu liguei para ele e falei, você comprou uns bons caras, mas o bom mesmo ficou aqui. E aí, eles esqueceram alguém aqui. Eu falei, o bom mesmo está aqui. Aí, enfim, ele tinha uma confiança em mim também, pela relação toda. E eles foram comprar e deu no que deu. Então, assim, eu tive essa participação. E todas as vezes que eu falo do Ronaldo, eu faço questão de falar que as pessoas focam muito em mim, porque eu acabei andando mais, tive uma certa visibilidade. Mas teve o Roberto também, que foi o primeiro treinador dele lá. Então, assim, eu faço sempre questão de falar, porque as pessoas atribuem muito bem. você que descobriu o Ronaldo. Não, não é bem assim. Eu treinei, ele já estava lá, teve o Roberto, teve o Alírio, que foi o senhor que patrocinava as bases lá e trouxe ele do futsal. Então, eu sempre faço questão de falar isso, porque são pessoas que não podem ser esquecidas, né, nessa história aí. Mas você foi o primeiro que viu que ele tinha talento para
para novo poder ir profissional. Eu não sei se eu fui o primeiro. Na realidade, eu quando ouvi, eu falei, não, eu quero esse garoto comigo. E aí eu fui levando ele sempre comigo. Tanto que ele falou, eu fui o primeiro que acreditei nele. Então, e todo mundo que via ele jogar ficava encantado. As pessoas às vezes perguntam, pô, mas você sabia que ele ia chegar a tal... Cara, se eu falar para você, não, sabia que ele ia ser um ícone mundial, eu estaria mentindo. Sim. Agora, que a gente via que ele era um jogador diferenciado, né? E que se o destino ajudasse, a gente sabe que é difícil a trajetória, né? E felizmente para ele deu tudo certo. Os empresários também ajudaram muito na organização da vida dele e tal. E ele jogar. Pô, ele era fantástico jogando, né? Sim, sim. Imagino assim, você deve ter visto muita gente boa também que você imaginou tivesse uma trajetória assim, acabou não tendo. Ele caiu em mãos certas também, né? Eu acho assim, cara, eu tenho muito essa coisa de Deus, de acreditar. Eu acho que, sabe, já tem um destino e aquele menino ali, com a qualidade que ele tinha, assim como outros que surgem, né? Como o próprio Neymar, esse Endrick agora. Então, sei lá, são caras que já vêm já com uma qualidade nata que depois é só desenvolver. Então, ele era um garoto muito simples, era um garoto de família humilde. O sonho dele na época era comer um Big Bob. Tu vê como é que é o negócio, né? Que era um Bob. Então... não só dele, daqueles meninos. Os meninos não tinham acesso a um Bob's para comer, para ter dinheiro. Então, pô, às vezes pulava a linha do trem porque não tinha dinheiro para pagar o trem. Então, assim, é a trajetória de todos esses meninos que vivem, muitos até hoje, assim. Só que ele, de fato, era um fenômeno, né? Como bem dado o apelido perfeito, a ele né, depois. Perfeito. Mas aí tem uma história de você podia ter comprado o Ronaldo, né? Você podia não estar aqui agora, né? Você podia não estar aqui agora falando com a gente como é que é a história. Não, é porque né, a gente sabia, o São Cristóvão estava precisando de dinheiro por força para pagar as coisas para a gente seguir no profissional e tentar subir divisão, tanto que a gente subiu. E salvo engano, eu tenho um pouco de dúvida no valor. Na época, se eu não me engano, era $2.500 ou $3.500, não me recordo agora. E eu tinha condição de comprar aquilo. Eu tinha até um amigo, que é meu amigo até hoje, é meu secretário pessoal, e ele também tinha recurso. E eu falei, porra, tem um menino, a gente comprar, ele se animou. Só que eu fiquei assim, cara, tô começando a carreira, velho. Pô, aí vou e compro um jogador, pô, aí já tô começando errado. Aí a ética ali me impediu de... De estar milionário hoje, né? Pô, você podia ter ido no Barcelona, e falar, não, 5 mil agora, quer 5 mil agora, eu dou. É verdade, mas de fato houve isso, sim. Mas o destino traçou outras coisas. 2.300, 2.500 dólares. Eu não me recordo se era 2.500 eu nem tenho, mas eu 3.500. tirava agora. Se pudesse voltar no tempo, eu levava os 2.500 no bolso junto. Deixa eu voltar no tempo com 2.500. Eu só quero isso, 2.500. Não quero só 2.500. Não quero mais nada. Mas quero saúde e quero nada. Eu quero 2.500 Quero 30 anos atrás e 2.500 no bolso. E deixa que o resto eu resolva aí. E o telefone do seu Alfredo? O telefone do Alfredo? E vocês têm uma relação ainda... Ou menos? Era assim, eu nunca mais. A última vez que eu encontrei o Ronaldo foi em 2008, que eu fui fazer a pré-temporada com o Vasco em Dubai, e ele estava lá com a Inter, com o Milan, né? Ele jogava no Milan. 2008. E nós nos encontramos lá no hotel, eles estavam lá também jogando um torneio, e falamos ali. Depois nunca mais o encontrei. A vida dele tomou uma outra proporção e tal. Mas, naturalmente, se um dia eu cruzar, vai ter sempre uma cordialidade, um carinho. Antes dele sair, várias vezes, quando ele estava no Cruzeiro ainda e no próprio PSV, né? Com as vezes que ele veio ao Brasil, eu encontrei muitas vezes com ele naquele período. Mas depois ele tomou um rumo e depois nunca mais nos encontramos. Tá, a gente tem muitos pontos para explorar, mas vamos esgotar o assunto Ronaldo. Ele ajudou vocês... Ele te ajudou no terreno, né? Sim, é verdade. Tem uma participação importante ali nessa questão do sindicato. Eu, como presidente, uma das minhas metas era tentar construir uma sede, mas uma sede... Porque nós tínhamos uma sede. Quando o Zico foi o presidente, ele fez um jogo Rio-São Paulo, da seleção paulista carioca, e com o dinheiro da renda ali, um apoio da CBF também, ele comprou 3 salas no centro. Era onde era a sede do sindicato. Só que eram 3 salas simples, né? E era difícil para um cara de nome poder ir até lá, né? Porque passava ali no meio na 13 de maio, enfim.
E eu tinha um plano de tentar buscar recursos para construir uma sede mais ampla, com muitos benefícios. E aí eu conversei com ele, com o Reinaldo também, apresentei o projeto. Que ano foi isso? Isso foi 2001, quando Ele já era o Ronaldo. ele já era o Ronaldo, ele estava se preparando para a Copa do Mundo de 2002. E aí ele ia em Portland, na sede da Nike, para fazer a chuteira da Copa. E aí me convidou para ir para apresentar lá o projeto, mostrar, a gente conversar, porque dos royalties que eles tinham, né? Eles tinham ali... tinham que doar percentuais do que era arrecadado para instituições, né? De apoio a instituições. E aí eu fui com ele, apresentei o projeto, e ele apresentou lá na Nike, nós falamos com o pessoal da Nike, e foi imediatamente visto que era uma coisa séria. O Filé, que hoje está no Fluminense, era o fisioterapeuta dele, esteve também lá e deu o aval. Era um projeto muito legal e é onde hoje é a Casa do Atleta, né? Então, eles deram $100 mil na época. Quando eu voltei para o Brasil, a gente deu seguimento, comprou o terreno e ainda sobrou um pouquinho para começar a construção. E aí nós fomos construindo, foi uma sede que foi construída gradativa, não foi de uma vez só, fomos construindo até 2009, quando nós inauguramos. Mas, felizmente, ficou uma coisa muito legal e foi graças a ele que deu o pontapé inicial. Que a palavra dele lá na Nike deve ter um peso, né? Foi muito tranquilo. Assim, havia uma relação de confiança, né? Minha com ele, com os empresários, com o próprio Filé. E foram os avalistas ali. Não, a gente conhece, vai acontecer. E, de fato, aconteceu. A gente tem uma placa lá na entrada de agradecimento a ele, a Nike e tal. Bacana, então, foi bem legal. E foi muito legal ter ido lá ver, fazer a chuteira, a preparação para a Copa do Mundo, as camisas. Pô, assim, foi um negócio... Vocês puderam acompanhar isso também, né? Acompanhei. Nós ficamos lá, ficamos acho que uns 5 ou 6 dias lá. E que maneiro. Daí inauguramos também o campo, a estátua dele. Porque a Nike em Portland é um complexo assim, com, se eu não me engano, 8 prédios. Eu acho que são 8 prédios de 4, 5 andares. E cada ícone deles lá, que era o Agassi na época, era o Tiger Woods e o Jordan. Então, cada um desses, eles tinham um puta ginásio de basquete, tinha um puta quadra de tênis, de golfe. E aí cada setor desse tinha a estátua de um desses principais desses atletas. E aí nós fomos lá inaugurar do Ronaldo. Aí os amigos do Ronaldo jogaram contra o pessoal da Nike. E aí inauguramos o campo, a estátua. Então aí teve lá um samba, teve brasileiro lá sambando, aquelas coisas bem características de Brasil. Nossa, e aí eles fizeram, foi bem legal. Nós ficamos lá uns 5 ou 6 dias, não me recordo mais, mas foi uma experiência muito legal. Ver como é que faz a chuteira e tal, bem legal aquilo. Maneiro. Fala um pouco da sede. Cara, a sede é assim, ela na realidade... Até para a gente poder entrar na tua história, cuidando do futebol, cuidando do atleta, preocupado com o atleta, no mundo, assim, a gente conversou, fazer um preâmbulo, a gente conversou antes, o futebol tem muito glamour, né? Mas vamos falar... Vamos falar mais da realidade, né? Vamos trazer essa realidade. Então, é verdade. A gente pode começar por aí. Você falando dessa sede, o que tem essa sede? A sede ela é bem legal. Ela fica na Professor Gabiso, ali na Tijuca, 237. E são 2 prédios de 4 andares, mais o terraço. E quando nós fomos construir ali, eu queria... A minha ideia era construir um espaço que o atleta pudesse se sentir abraçado, sabe? Nas dificuldades que ele tem, que a gente sabe que tem. Como eu joguei em clubes menores e eu sei como é que é difícil para os caras, e também para os ex-atletas, né, que depois que muitos não conseguem êxito financeiro, encontram dificuldade na vida, por uma série de coisas. Então, nós montamos uma sede que a gente botou, tem os departamentos de fisioterapia. Então, o atleta se lesiona num clube da Série C, que muitos não têm estrutura, ele vai lá se tratar lá. Um ex-atleta que joga só pelado, tem dores normais da idade, fica se tratando lá na fisioterapia. A gente tem a fisiologia, que a gente oferece gratuitamente para os clubes menores. Nós temos lá o Biodex, que é um aparelho que você mede todo o desnível muscular,
O isocinético é um aparelho isocinético que você mede todo o desequilíbrio muscular, né? E então, um atleta, a maioria desses atletas que jogam em clubes menores, eles têm, todo desequilibrado. E aquele aparelho foi um aparelho extremamente caro e a gente disponibiliza isso. Então, o atleta vai lá, faz isso, ele faz eletrocardiograma, ele faz toda a medição de percentual de gordura. Então, esse é o departamento de fisiologia. Tem o departamento de odontologia, nós temos lá 2 gabinetes odontológicos, e que faz toda a saúde bucal, né, do atleta, do ex-atleta. E, fora isso, temos o segundo prédio ele é uma academia de 4 andares. E com aparelhos de ponta da Tecnogym. Não são aparelhos qualquer, são aparelhos de ponta. Assim como a fisioterapia. A fisioterapia é muito bem montada. Então, assim, hoje, por exemplo, o ex-atleta, o atleta que está desempregado, ele vai lá e treina lá. Ele fica mantendo a forma, ele vai... Gratuitamente, É né? tudo gratuito. Mesmo o atleta gratuito, empregado, mas que o clube não oferece o suporte que vocês têm, podem... Qualquer atleta e qualquer ex-atleta, ele tem acesso livre lá para todos os benefícios. E tem ainda a Escola do Conhecimento SAFES, que nós criamos. E nesse guarda-chuva nós temos curso de gestão, tudo na área esportiva, né? Gestão esportiva, análise de desempenho, treinamento, preparação física. Então, a gente oferece isso tudo gratuito, toda a parte de logística, de material, tal, tudo. Então, o objetivo disso é a gente qualificar um pouco os caras nessas áreas e ter uma oportunidade, né? Se surgir a oportunidade, eles estão bem preparados. Então, a gente já fez várias turmas, eu não uso a palavra formando, porque a gente não forma, a gente só qualifica. Muitos atletas e muitos ex-atletas, alguns que estão em grandes clubes, outros que já buscaram outros espaços em outros clubes. Então, assim, eu reputo que o trabalho que nós fazemos ali é um trabalho muito legal. Ainda tem um lado jurídico, né? Todo um departamento jurídico à disposição deles. Então, assim, eu acho que a gente empregou bem os recursos que a gente recebe. E para nós que estamos ali, é uma satisfação muito grande quando você vê o cara ali sendo atendido, sabe? E sai de lá feliz, sai de lá tranquilo. E com qualidade, né? E assim, a ordem é realmente atender bem e priorizar o atendimento de benefício aos atletas. A gente tem uma regra lá que eu criei, que eu chamo regra 1, né? Nem a primeira regra, é regra 1. Os recursos recebidos, eles têm que voltar para a categoria em forma de benefício. Então, eu acho que isso a gente fez bem e funciona muito bem. E quantos quantos atletas, ex-atletas estão lá por dia, por mês? Como é que é essa frequência, essa procura? Eu não tenho esse número. Quem cuida dessa parte desse controle é até o William, sabe? O que é o vice-presidente. Você lembra do William que jogou no Vasco, com a Bisa Baixinho, jogou no Flamengo? O William, a gente tá falando dele outro dia. Outro dia eu cruzei com ele. O William é fantástico. Ele mora no Recreio? Mora no Recreio. Outro dia eu cruzei com ele no habilidosíssimo também. Né? Ele é o segundo vice-presidente e ele que cuida desse controle. Eu não sei os números, mas eu te digo que é um volume bem alto. E ele controla também o departamento de futebol lá no CT, porque a gente construiu depois, foi a segunda grande obra, né, e grande projeto que nós fizemos, foi a construção do centro de treinamento, que é em Guaratiba. Então, nós não economizamos ali. Eu fiquei guardando dinheiro 14 anos, guardando dinheiro, e fizemos um centro de treinamento fantástico. E o objetivo do centro de treinamento é pegar os atletas que estão desempregados e mantê-los em atividade. Né? Então, eles treinam diariamente lá. Tem a preparação física, a comissão técnica, tem tudo. Academia, tem o hotel que eles descansam. E aí eles treinam, almoçam, muitos saem para trabalhar, né? Alguns tentar compensar a perda do contrato. Então, eles almoçam e depois saem lá, cada um para a sua vida. Então, é um outro trabalho que é muito legal. Hoje, por exemplo, nós temos lá em torno de 35 atletas desempregados treinando. Aí a gente treina, faz jogo-treino contra várias equipes para botar no mercado. Agora, semana que vem, eu pedi para fazer um torneio, que eu estou chamando de torneio preparatório. Vai começar a Série C, né, do estadual. Então, nós convidamos 3 clubes e vamos com um time nosso fazer 4 clubes. Vamos jogar um torneio com o objetivo de, primeiro, ajudar os clubes, né? Porque eles estão em fase de preparação, eles precisam dos jogos, treinos.
E segundo, botar nosso time para jogar para os atletas serem observados. Então, nós vamos fazer isso agora, vamos fazer na A2 também. Sim. Falei com a federação, ela vai dar a chancela, está apoiando, que é uma forma de você ajudar os clubes no treinamento e expor os jogadores ali. Então, é um trabalho muito legal e o William que coordena isso lá também. Ele é o diretor de futebol lá, ele é que manda lá. Eu, para chegar lá, eu tenho que... Posso entrar? Ele é que comanda. Pô, tá aí pode fazer a ponte, trazer o William aqui para O William é seu nome bom aqui. Fazer uma ponte. Tem uma história no futebol e agora uma história também. Sim, pô, ele... Agora, o Alfredo, curioso, né, cara? O futebol, ele é apaixonante muito pelo glamour, porque todo mundo, assim, todo mundo quer ver o Flamengo do Jorge Jesus jogar, todo mundo quer saber do Neymar, todo mundo quer saber, né, do cara que ficou milionário, etc. Mas tem um futebol que ninguém vê, né, cara? Agora, essa sede que vocês têm, essa estrutura, o serviço que vocês prestam, ninguém sabe. Pouco divulgado, né, cara? Assim, no meio do futebol o pessoal até sabe, né? O Zico até já, uma vez, falando com o Zé Mário, que o Zé Mário também... não sei se você lembra do Zé Mário, que foi o volante do Vasco. Sim. Ele tinha narigudo. O Zé, ele que foi o... Há pouco tempo eu vi no Infobarra ali na Barra, ele trocar tá um negócio ali. da parede do meu celular e tava lá. O Zé é um cara fantástico também. Ele é que idealizou o sindicato, ele é que fundou o sindicato junto com o Zico, com aquele pessoal todo antigo. E ele está lá conosco também. Ele também fica lá no CT. Ele é meio como um embaixador nosso, é um dos que comandam lá. E o Zé sempre fala para mim, pô, o Zico uma vez perguntou por que a gente não divulga tanto isso e tal. Assim, cara, eu acho que a divulgação interna entre os jogadores, ela até funciona, né? E a gente tem nossas páginas nas mídias e tal, a gente disponibiliza tudo ali. E como eu até comentei antes com você, assim, a gente não tem muita preocupação. O importante é fazer as coisas, sabe? A gente tem um prazer imenso de poder fazer. A questão natural da divulgação, ela vem naturalmente, nosso departamento... Quer fazer, não quer aparecer, quer fazer. Exatamente. O objetivo é fazer. E aí, naturalmente, a gente divulga lá com o nosso departamento lá de comunicação, tal, mas de uma forma natural, sem querer muito holofote, que esse não é o objetivo. Mas eu acho que no meio do futebol o pessoal sabe bem. E a gente tem muito, todos nós que trabalhamos ali e fizemos, a gente tem muito satisfação e até um certo orgulho disso tudo. Sim, sim. Porque todos nós somos oriundos do futebol. Uns que jogaram em grandes clubes, como é o questão do Zé, do William, o Lulinha, que jogou no Botafogo, Bahia, e outros como eu, Josimar, não o Josimar lateral, não, um outro atacante, o Denis, que jogou em clubes menores. Então, a gente sabe, nós temos bem o equilíbrio, como é o futebol, e a gente sabe a importância daquilo ali que é feito. Então, a gente tem muita satisfação em tudo lá, porque realmente funciona bem. Essa tua vivência aí nos clubes menores e acompanhando essa realidade, acho que te dá autoridade para fazer, olhando para esses jogadores, não de uma forma assim lúdica, real mesmo. Você enxerga de uma forma real porque você viveu aquilo ali também. É verdade. Assim, e o fato de eu estar até hoje dentro do campo, isso ajuda muito. Às vezes, nas reuniões que tem dos sindicatos, né, que eu até, semana passada, eu era o presidente da Federação Nacional também, eu falo para os caras, né, que eu sou meio crítico em algumas coisas, eu bato em algumas coisas, assim, eu acho que um pouco que não é que me faça diferente, o que a nossa gestão aqui, ela acaba sendo, às vezes, diferente de outros estados, porque eu ainda estou dentro do campo, sabe? Eu ainda estou com o cheiro do vestiário, eu ainda estou direto com os caras. E muitos que comandam, eles estão afastados, viraram administradores, pura e simples. Então, até hoje, eu vejo os problemas. Eu conheço os problemas, trabalho mais nesses clubes menores, eu sei da dificuldade dos caras, eu acompanho a base ali, vejo os meninos, a caminhada, como é difícil. No profissional, você vê, ano passado eu estava no América, por exemplo, aí me liga, toca o telefone, era um atleta, pô, professor, não vou poder ir no treino hoje não. Eu falei, como não, tal? Pô, o morro tá fechado, tá um tiroteio aqui danado. Aí ele vai e me manda um videozinho escondido assim, o policial na porta dele dando tiro lá para cima. Então, assim, é essa a realidade, sabe? Então, como eu estou ainda inserido ali, eu continuo com aquele cheiro do vestiário bem perto dos problemas. E, então, isso faz com que a gente não desanime, que a gente busque mais coisas. Então, pra você ter uma ideia, por exemplo, porque é a dificuldade no início, é a dificuldade na caminhada e a dificuldade quando para. São etapas complicadas.
Então, o nosso próximo projeto, primeiro foi a sede, o segundo foi o CT. E o nosso próximo projeto é tentar construir um retiro dos atletas, que é meio como um retiro dos artistas. Então, a gente já está vendo isso, já está meio... Eu já estou guardando dinheiro de novo. Eu achava que lá dentro tinha isso, mas não, então é outro... Não, a gente tem um hotel lá, mas esse hotel serve como apoio, é um hotel muito legal, não é um hotel qualquer, é um hotel bacana, bem estruturado. Serve como apoio e serve também para a gente receber delegações, fazer pré-temporada, concentração, que é uma forma da gente captar recursos. Mas a gente quer fazer uma coisa tipo um retiro, né? Porque tem muito ex-jogador, tem alguns que a gente até paga hoje aluguel, paga algumas coisas, que tem muitos caras que estão aí meio largados e abandonados. Então, a gente já começou a guardar dinheiro de novo. Ô, professor, vai juntando dinheiro, mas se aparecer um outro Ronaldo agora, você compra. Mas não perde essa, não. Chama a gente bota no nosso... Não, mas esse dinheiro que a gente faz uma tela aí, divide contigo. Tua visão é boa, pô. Não, esse dinheiro que eu estou guardando é dinheiro institucional. É como eu guardei 14 anos no sindicato para a gente construir o CT. Então, a gente é muito rígido lá na questão econômica e o que sobra a gente guarda. Tem que ser, né? Tem que ser organizado. Tem que ser, senão não funciona. De onde vem pergunta idiota aqui, de onde vem o dinheiro? Só tem uma fonte, que é um percentual que a gente recebe do direito de arena. O direito de arena é a participação que os atletas têm no contrato de transmissão. Sim. Então, tem os contratos, né, que os clubes assinam. Desse dinheiro, a lei determina que 5% tem que ser destinado aos atletas. Então, o que cabe aos atletas do futebol carioca, nós temos 10% desse valor. E aí, eu faço sempre questão de falar, aproveitando a audiência de vocês, é uma coisa autorizada, não é uma coisa imposta. Sabe? Então, todo campeonato, a gente paga... Acabou o campeonato carioca agora. Nós vamos no clube... A gente reúne com os atletas, mostra quem entrou, mostra a planilha que cabe para cada um, eles autorizam o desconto e aí a gente... E aqui funciona bem porque... a gente todos os campeonatos? Brasileiro, carioca? É tudo. Carioca, brasileiro, são os 6, né? Eu acho que são 6. É carioca, brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores. Tá. E aí o Mundial de Clubes, dependendo se tiver alguém, né, do Rio... Então, assim, é um negócio que funciona bem, porque desde 2001 que começou isso, né, que foi um acordo que a gente fez lá atrás com os clubes, a gente faz esse procedimento e foi com esse dinheiro que a gente conseguiu construir tudo isso. E é legal, né? E tem um dado legal, que por acaso ontem eu conversei com uma pessoa sobre isso, estava o assunto, de 2001 até 2024... 2024 não, minto, porque a gente fez o cálculo em cima de 2023. De todos os recursos que nós recebemos até hoje, oriundos do Arena, 82% foi aplicado em construção das estruturas e geração de benefício. Então, assim, é um número bem expressivo e bem real. Então, os atletas aqui no Rio conhecem bem, porque muitos clubes treinam lá no CT, né? E então conhece a estrutura, conhece a sede, porque antigamente eu fazia com que eles fossem na sede para conhecer. E aí, com esse volume... O CT é lá também na Tijuca? Não, o CT é em Guaratiba. O CT é em Guaratiba, tá. Mas com esse volume de jogos que tem, a gente parou de pagar na sede e nós vamos ao clube para facilitar para os caras também, que senão os caras têm que ir lá na Tijuca e tal, e aí um jogo em cima do outro, viagem e tal. Enfim, nós mudamos o procedimento, mas muitos foram na sede, viram o que foi feito com dinheiro. Então, quando você... E assim, por exemplo, quando a gente estava construindo o CT, por exemplo, todo final de mês eu mandava um relatório para o capitão. Bem transparente mesmo, entendeu? Né? Então, é um negócio que você trabalha correto, você acaba tendo a credibilidade das pessoas. É um lugar que é o nosso trabalho, todos nós ali somos remunerados, não é filantropia, não é... A gente trabalha ali, é um trabalho, tem horário, tem carga horária, tem... E todo mundo remunerado. Então, assim, um negócio que acabou dando certo. É um modelo Brasil ou Rio de Janeiro é um modelo diferente dos outros estados? Cara, eu, como já fiz parte também da Federação Internacional de Futebolista, que é a FIFPro, que é meio como se fosse a FIFA dos clubes, né? Eu fui membro da diretoria, então eu conheço bastante sindicatos no mundo, né? A estrutura. O único sindicato que tem essa estrutura é o Sindicato Rio de Janeiro. Do Rio? Nenhum outro tem. A Argentina tem
um campo também e tal, mas já está bem ultrapassado. Mas o único que tem no Rio, Pô, no Brasil e no mundo somos nós. Nesse modelo Parabéns. de CT, daquela estrutura que geralmente no mundo é geralmente um office, sabe? É uma sede, tipo um office e ponto. É mais do lado jurídico, né? Que aí não, nós expandimos mais para esse tipo lado de humano benefício. também. Exatamente. Legal. Como é que é a eleição, Alfredo? Porque você está lá desde... Estou lá desde 89, setembro de 89. Tem eleição, já nem tem mais, não, deixa eu ficar. Tá dando certo, Ela vamos tem mérito, deixar, ela tem mérito, evidentemente não vamos avacalhar aqui, mas como é que é? Não, deixa o Alfredo aí, pode anunciar, deixa o Alfredo. Cara, assim, ao longo desse tempo todo, Wilton, primeiro, naqueles primeiros anos ali, eu fiquei são de 4 anos, né? Quem vota são os atletas, o colégio eleitoral são os atletas. Em atividade... Em atividade, os ex-atletas também. E logo ali, os primeiros 4 anos, porra, eu tinha uma preocupação imensa. O sindicato não tinha dinheiro para nada, cara. Para você ter uma ideia, a gente pegava o saco de lixo, levava lá na lixeira, jogava o lixo fora e trazia o saco de volta para economizar. Não estou exagerando, isso é fato. É mesmo. E naqueles primeiros 10 anos ali, tudo que era feito era com o meu próprio dinheiro, com o dinheiro de um outro diretor, não tinha recurso. Havia, na época, a questão do imposto sindical ainda, mas era um negócio complicado, porque o clube descontava do atleta, mas não repassava. Então, a gente tinha que ir para a justiça. Era um negócio que não dava fluxo, sabe? Não tinha... Então, a gente não tinha recurso para nada. Aí eu tinha um medo terrível, porque quando eu virei o presidente, a minha diretoria era só de atletas de clubes menores. Eram os caras que eu tinha os clubes que eu tinha passado, os meus amigos e tal. E antes da gente era só jogador top. Né? E eu falava para os meus lá, para o Mauro principalmente, que era o tesoureiro, eu falei, pô, Mauro, pode acontecer tudo, a gente só não pode fechar o sindicato. Porque não tinha recurso, porra. Porque já ia jogar aquela, tá vendo? Jogador time pequeno e tal, que fez, não sei o que, aquelas coisas. Então, os primeiros 4 anos ali foram complicados, mas aí veio a Lei Zico, o Zico começou a fazer a Lei Zico, que era a extinção do passe, a gente se engajou muito naquele ali. Né? 91. Aí caímos dentro ali, o Roberto Dinamite também, a gente estava sempre muito junto em debate, falando, ia para Brasília. Rapaz, eu sei que o tempo foi passando, acabou 4 anos, fomos para mais 4. E aí, em dado momento, até 2000, não tinha recurso para nada, e a gente eu fazia rifa, fazia pagodes, chamava os caras que eu conhecia. Para arrecadar. Aí criei uma seleção de master também, que foi muito legal. Fiz um acordo com a federação e um acordo com o Maracanã, com a direção, com a Suderj. Durante de 91 a 88, 98 a 99, eles permitiam que a gente fazia preliminar. Então, a gente vendia o jogo para prefeitura, para clubes que queriam jogar. Então, aquele dinheiro ali, metade ia para os atletas, que ajudavam muito os atletas do Master, e metade vinha para o sindicato. Então, a gente se virava, cara. E, felizmente, a gente conseguiu navegar e aí eu fui ficando, cara. Foi 4 anos, chegou um momento que eu até conversava, nós tínhamos a nossa advogada, a doutora Yara Macedo, estava desde a fundação lá com a gente. Era meio que até hoje, meio que uma conselheira. Ela é mais que advogada, é uma amiga, é uma conselheira, uma pessoa que eu tenho um amor, um carinho enorme. Eu falei, doutora, eu tenho que sair, doutora, eu já estou aqui há 4 anos, mais 4, 8, eu tenho que ir, daqui a pouco vamos pensar o quê? Que eu não saio daqui. Aí ela, não, tem muita coisa para fazer, você não vai sair, não vai sair. E assim, o Wilton, Marcelo, também não havia, ninguém queria. Na época que o Gaúcho me chamou, é porque ninguém queria também. E aí assim foi, os anos foi passando, aí as coisas foram acontecendo, aí entrou os anos 20 ali, 2001, começou a entrar os recursos do Arena. Sim. A gente começou a planejar as coisas e foi acontecendo. E foi mais 4, mais 4, mais 4, nunca teve oposição. Teve até uma vez uma pessoa lá que tentou, mas tentou de forma errada. É sempre aquilo, você está ali, a primeira coisa é que está lá, que está há muito tempo, está roubando, está isso, está aquilo, é sempre a mesma conversa. Então, isso no início me preocupava, depois eu dava uma senha. Quer falar mal, toma a senha, espera na fila e fala na hora que der a oportunidade. Então, e a gente sabe, gente querendo, né? Não, cara, porque às vezes as pessoas... Tem muita gente... Geralmente é um ex-atleta que faz a crítica, né? Ou que tenta fazer. O
cara não sabe nem onde é a sede e acha que está ali, todo mundo se completando. Os caras não sabem que durante 10 anos a gente passou botando dinheiro, tentando se virar, ralamos. E depois mesmo, quando começou a entrar o dinheiro, não entrava dinheiro do Arena assim com abundância, porque a gente estava fazendo a obra. Tinha uma ajuda de custo. Hoje, sim, hoje nós temos bons salários, Mas, cara, é trabalho. Mas assim, vocês têm bom salário, a verba aumentou, mas vocês estão fazendo muita coisa boa também. Não, cara, e assim, bons salários e todo mundo lá sabe. Ó, se apertar, cai o salário. Todo mundo sabe. Isso aí. Nós não vamos nunca botar em xeque a estrutura da entidade. Esquece. Isso não vai acontecer. Se der algum problema, a gente tem receita de backup, de prevenção. Mas todo mundo lá sabe, ó, se der problema, zera, porque a instituição não vai ser sangrada para manter a gente. Então, esquece. Então, assim, funciona bem, é o nosso trabalho. E aí eu fui ficando, estou aí até hoje. Eu acho que agora só sai quando morrer mesmo. Está dando certo, né? Não, está dando certo. Está funcionando, é uma coisa legal. Transparente, cara. Transparente, é uma coisa bacana. Que funciona. O problema é quando você está, talvez, num lugar muito tempo, ainda mais sendo um sindicato. O sindicato no nosso país é muito mal visto, e com razão, né? São quase 19 mil sindicatos aí, pô, os caras inventam de tudo. Mas, enfim, é um sindicato, funciona, tem as funções, faz os seus deveres e de uma forma transparente. Então, é trabalho. E ninguém abre mão do trabalho. Nós estamos trabalhando, nós não estamos ali passando tempo. Legal, parabéns, meu. Obrigado. E aí, Alfredo, paralelamente à sua jornada no sindicato, você também tem a sua carreira como treinador. E você todo ano está dirigindo um clube enfim, todo o campeonato o Alfredo está trabalhando. E uma pergunta assim que cabe, é uma dúvida minha que pode ser uma dúvida de outras pessoas que estão no futebol, que conhecem futebol e tal. O Alfredo teve um convite do Vasco, você trabalhou no Vasco em 2007, 2008? 2008 e tal. Teve convite de outros clubes grandes ou você, de repente, a tua história, a tua natureza, o teu prazer é estar contribuindo com os clubes pequenos, porque ali tu sabe, ali é mais fácil de você ensinar, ali você conhece bem, que você trabalhou em clube pequeno, trabalha em sindicato. Por que o Alfredo ele acabou não tendo uma grande oportunidade num clube grande? Ou, de repente, não tem lobby, tem uma resistência? O que a gente não viu, além do Vasco, o Alfredo em outro clube? Assim, eu, na verdade, consegui a proeza de ser... Mesmo tempo que eu sou presidente do sindicato, eu sou treinador, né? Então, eu consegui ser a proeza de trabalhar contra quem eu brigo, né? Teoricamente, né? Eu trabalho nos clubes que eu brigo como presidente. Mas, enfim, isso também eu brinco, que eu acho isso divertido falar isso, mas é porque os caras conhecem a minha postura aqui e sabem que eu converso as coisas de uma forma bem justa e sempre respeitosa. E essa questão do grande clube foi assim, cara. Eu na verdade, eu tive bons momentos no Bangu, tive um período 98, 99, 2000 no Bangu, fiz um trabalho muito bom, foi ali que eu estava começando, eu comecei profissionalmente em 92, né? O Bangu foi o primeiro momento que eu estive muito bem. Fiquei 3 anos lá, aquilo deu uma visibilidade. Depois dali eu fui para o América, passei na Portuguesa também, na Série A, e até que eu cheguei no Madureira em 2006. E aí eu fiz uma campanha muito legal no Madureira, que nós fomos à final com o Botafogo, fomos campeões da Taça Rio. E no ano seguinte, aí a gente jogou também o Brasileiro, e no ano seguinte foi mantida a mesma base e a gente fez outra grande campanha. Foi uma final da Taça Guanabara com o Flamengo. Então, assim, foram 2 anos que assim, deram muita luz ali ao meu trabalho. E aí, quando acabou o campeonato de 2007, o pessoal da Trafic me procurou para me levar, no primeiro momento, era para o Miami. Eles tinham a franquia, era deles lá e tal. E a gente conversou e tal, só que logo na sequência, um dia, 2 depois, eles, não, tu vai para o Avaí em Santa Catarina, o Zé Teodoro, vamos tirar o Zé já tinha 8 rodadas, eles tinham 1 ponto só, e eles estavam começando um projeto no Avaí, então eles estavam muito preocupados do Avaí descer divisão. E aí eles me levaram para lá, e realmente consegui mudar o quadro, e a gente acabou lá em 11º, uma coisa assim, mas era o objetivo dos caras, era não descer, até pela forma que iniciou a competição.
E eu poderia ter renovado meu contrato. Eu fui bem ali. Só que no jogo, no estadual que jogou Madureira e Vasco, o Eurico dentro do campo, quando eu estava saindo dentro do campo, ele falou, porra, você é o melhor treinador do Rio atualmente, eu vou te trazer para o Vasco. E eu nunca mais esqueci aquilo, porque quem conheceu o Eurico, sabia que o Eurico não era de babar ovo de ninguém, nem de ficar floreando com ninguém. Yeah. Então eu me senti lisonjeado naquilo ali, por ele ter falado, mas beleza. E fui embora. Aí, quando acabou lá em 2007, ele me liga e me convida para ir. Só que naquele momento ali eu falei, putz, eu vou. Só que tinha uma situação peculiar ali, que era a questão do Romário, né? Que o Romário estava suspenso na época, e ele não podia jogar, então a ideia era manter o Romário meio como treinador, eu e ele, para passar aquele tempo da suspensão, ele voltava, fazia o jogo de despedida no Vasco e não no Flamengo, a ideia basicamente era essa. Sim. E aí, quando eu vim, eu fiquei meio, porra, não sei se essa coisa vai dar certo. Aí o Elias Duba, que é o presidente do Madureira, que é um amigo meu querido até hoje. Feliz, sim. Vai, é outra oportunidade, porra, o Romário é só um pouco tempo, depois tu fica e tal. Enfim, eu acabei indo e, de fato, o Romário acabou tendo um problema no meio do caminho com ele, logo na sequência com o Eurico, e saiu. E eu virei e fiquei o treinador sozinho. Antes era eu e ele. Então, assim, cara, só que aquela minha passagem por Vasco, assim, eu tenho me sinto honrado de ter estado num clube como o Vasco. Tamanho do Vasco Vasco é uma grandeza, porra. Muito, né? muito grande. Só que, assim, cara, foi no momento errado, com as pessoas erradas, excluindo o Eurico. E aquilo, para mim, foi um divisor de águas. Assim, eu cheguei no Vasco, eu vinha do Madureira e do Avaí. O Avaí é um grande clube em Santa Catarina, mas no Brasil não é um clube do tamanho do Vasco. Então, eu tinha que chegar no Vasco e ter sido abraçado, sabe? Amparado, ajudado. Porque, queira ou não queira, eu vinha de um clube menor, estava saindo uma estrutura diferente. Um gigante daquele. Dentro do campo, era tudo igual. Né? As relações mudam um pouco, como de fato. Mas, enfim, eu me senti muito, não vou dizer desprotegido, que eu estaria exagerando, mas faltou, sabe? E aí foi um processo de fritura, houve alguns problemas também. Você trabalhou com o Edmundo ali? Sim. Teve algum problema com ele? Eu tive um problema com ele, sim, e isso acaba sendo mais uma gota, né, dentro do processo ali de eu estar sozinho tentando fazer um trabalho sem o suporte das pessoas, e não do Eurico. Eu faço questão de falar isso sempre. O Eurico era uma pessoa de um posicionamento ímpar, cara. Não tenho uma vírgula a falar dele. Então, eu fiquei até meio preocupado, confesso, quando ele me convidou. Eu me dava bem com ele, porque a gente teve muito embate nesse negócio da Lei Zico. Eu tive muito programa com ele, a gente se falava e tal, mas era sempre saudável, aquele jeitão dele e tal, e havia muito respeito e eu me dava muito bem com ele. Quando ele me convidou para participar como treinador, eu fiquei meio preocupado. Falei, porra, será que o Eurico vai querer dar uma carteirada, aquelas coisas, tem que escalar? Falei, porra, comigo não vai dar certo isso, né? Eu fiquei meio preocupado. Mas, cara, zero. Cara fantástico, cara homem, o que trata, cumpre. Todas as vezes que ele tinha dúvida de alguma coisa, ele chamava e conversava, por que isso, por que aquilo. Tive algumas situações que ele ponderou algumas coisas, eu refletia, ele tinha razão. Então, assim, cara, nada a falar dele. Agora, realmente, depois as pessoas do departamento de futebol e tal, eu percebia que era um processo de fritura. Era um treinador de time pequeno, que tinha chegado num grande, tinha uma fila grande de outros treinadores grandes querendo o espaço. E aí foi um processo de fritura. E isso ali, para mim, foi muito marcante, sabe? Não que tenha me causou algum dano. Não causou dano emocional nenhum. Só que ali eu falei, bem, se isso é trabalhar num grande clube, eu não quero mais. Para mim, tá legal. Eu recebi, quando eu saí lá, muitos convites para ir para outros estados. Não do Corinthians, não do Palmeiras, mas clubes bons, tipo Botafogo, Ribeirão Preto, Juventude, assim, esses clubes. E eu não quis ir. Eu falei, não, eu não vou... Aí foi duas coisas, né? Que foi até uma decisão difícil de tomar. Aquele modelo ali, num grande clube, é legal. Você está num grande clube, você tem um puta salário, você tem uma visibilidade, a tua carreira, né, deságua, você vai trabalhar em outros grandes clubes.
Mas eu falei, pô, eu não quero isso para mim, não. Se aquilo ali, eu acredito que muitos, sabe, assim, muitos grandes deve ser aquele ambiente de muita pé de ouvido, sabe? É muita gente mandando, muita gente falando. E, enfim, eu não queria aquilo mais para mim, do que eu vi ali. E aí eu tomei a decisão. Falei, não, eu vou continuar trabalhando só no Rio, porque eu não queria ficar longe da minha família mais. Eu já tinha vivido como jogador um momento de distância. Falei, não, eu vou trabalhar só no Rio. Aí tive oportunidade muita. Agora mesmo, esse ano, eu fiz um bom trabalho no Sampaio Corrêa, recebi convite para ir para O time do meu filho. É, Hilton. É o time do meu filho. E aí fiquei trabalhando nesses clubes menores, que é uma coisa que eu falo que é mais caseira, sabe? É uma relação mais caseira. Tem lá seus problemas, tem os problemas, mas numa proporção meio menor, e você tem uma relação direta com o presidente, é uma coisa mais caseira. E aí eu fiquei perto da minha família e trabalhando aqui. Duas coisas. Uma a gente percebe, você fala... Tipo, o Renato Gaúcho, durante muito tempo, ele falou que só queria ficar no Rio. Então, ele só treinava aqui o Fluminense, aí ficava sem treinar ninguém, só o Fluminense, só o Fluminense. Aí depois ele abriu, aí tá no Bahia, rodou atrás, tá no Grêmio, enfim. E você, pelo que você falou, você não abre mão de ficar no Rio por conta da sua família, então talvez tenha impedido você de se desafiar em outras praças, em outros estados, para fazer um trabalho. Sim. E assim, a gente percebe no teu posicionamento, na tua rigidez, que... Porque tem uma história de... Assim, você, para evitar um problema, você teve uma discussão com o Edmundo, aí você vai no Eurico e fala assim, ó, se eu cruzar com esse cara aqui, eu vou encher ele de supapo, o bicho vai pegar, a coisa não vai ficar feia. Aí você até que se preservou e você quis sair até para não... verdade. Para não ter... Como é que foi essa história? Não, cara, porque eu estava dando um treino e, na realidade, era um treino que só podia 2 toques. Mas eu tenho por hábito, quando o cara dá o terceiro toque involuntário, para não quebrar o ritmo do treino e da jogada, eu deixo acontecer, não paro o treino. E por azar meu ou azar dele, isso aconteceu assim 3 vezes seguidas. E eu deixei o treino correr. E dado momento ele, isso aqui é uma bagunça, cada um dá quantos toques quiser. Eu falei, opa, peraí. Falei, faz o seguinte, vai beber uma água ali, esfria a cabeça. Não, se eu for beber água, eu vou embora. Eu falei, não, então agora você está expulso. Então sai do treino, que agora você está expulso do treino. Aí ele passou e falou, quero ver até quando você vai aguentar essa marra toda. Eu falei, tá bom, você aguarda lá no vestiário que eu estou indo lá para a gente falar. E eu tinha que ter cuidado, estava dentro do Vasco, um monte de repórter, tinha que ter cuidado com minhas atitudes ali. E quando eu cheguei no vestiário, também por sorte minha e por sorte dele, já não estava mais. Aí eu liguei para o Eurico, fui lá no Eurico, foi o Zé Luiz também, foi o Angione, e eu falei, vim aqui te entregar o cargo, te agradeço a oportunidade, mas eu estou indo embora. Ele, mas tá maluco? O que aconteceu? Eu contei tudo, falei, é melhor sair agora, porque se esse cara falar comigo de novo assim, aqui no treino, ou no Maracanã, ou seja onde for, eu vou para cima dele, eu vou pegar ele, ou ele vai me pegar. Então, isso vai ser ruim para o Vasco, vai ser ruim para você, vai ser ruim para mim, vai ser ruim para todo mundo. Então, eu saio agora e fique aí, vocês com ele, e a vida que segue. Aí o Eurico, não, tu não vai sair. E aí falou lá umas coisas que eu vou me preservar, não repetir. Não, tu vai ficar. Eu acabei ficando. Só que aí, cara, é igual o cristal. Dá uma rachadinha, não vai consertar. Não volta ao seu que era. Aí seguiu lá, ficou uma semana afastado, eu acho. Aí até pediram para eu dizer na coletiva que ele estava treinando só no departamento médico. Eu falei, eu não vou falar nada disso não, vai lá, vocês falam. Eu não. Da cara de vocês. Então, assim, cara, foi uma coisa que começou ali. Então, assim, ele era um jogador ídolo da torcida, né? E tem lá o temperamento dele. Hoje, às vezes, eu encontro com ele em alguns lugares, a gente não se fala, mas eu não guardo nenhum rancor, não. É uma história, é verídica tudo isso. Mas aconteceu, de fato, prejudicou um pouco mesmo, porque acaba sobrando para o treinador. E teve outras pequenas coisas também, logo depois, questão de bater falta. Bater falta tem que treinar, se não treinar, não bate. E era o Bonfim que batia, era o Kardec. Aí eu falei que não ia bater, aí começa pequenas coisas, e aí que é o processo de fritura que eu falei anteriormente. Sim. Se você tem um departamento de futebol que os caras estão entendendo que existe um problema, que é assim, cara, eu aprendi uma coisa com o doutor Francisco Horta. Ele falava sempre, regulamento, regras e lei é para ser cumprida, não é para ser discutida nem passada por cima.
Então, se você tem regras e regulamento para você ter um ambiente profissional de trabalho, você não pode permitir algumas coisas. E quem deveria cobrar e bater firme nisso não fazia. Então, foi um processo de fritura. E o resultado daquilo, eu saí, aí veio o Lopes, depois veio o Tita, depois, por último, não sei se foi o Renato. Foi o Renato. Foi quando caiu, né? E aí caiu. Mas, cara, estava fadado a cair. Estava desenhado já. Quando começa errado, acaba errado. Não tem como. Mas você falou que até antes mesmo de começar aqui, você defendeu, falou bem do Eurico. O Eurico era ponta firme, que ele falava, e o Eurico te trouxe, falou, vou te levar pro Vasco, acabou te levando. Faltou ele te proteger um pouco? Ou nem dava, ele tinha que tomar conta de tanta coisa que... Cara, não, eu não acho que o Eurico deveria me proteger. O Eurico era o presidente, pô. O presidente é presidente. O presidente tem que saber... até tem que saber, mas... porque ele sabia tudo, né? Especificamente ele sabia tudo. Cara, o Eurico era assim, ele, se tirasse um prego do vestiário, ele sabia que tiraram o prego. Ele era assim. Sem que te cortar, eu cobri Vasco várias vezes, eu falava pra ele, o Eurico sabia quantas chaves tinham no chaveiro do portão 19 de Santa Ana. Cara, ele sabia tudo, cara. Não, ele sabia tudo. Só que assim, cara, ele... naturalmente, como presidente de um time como o Vasco, né? E com grandes atletas como o próprio Edmundo, ele tinha que, talvez chegava a ele ou não, as informações, porque ele não estava lá no dia a dia, ou até, melhor, até estava, mas não sabia, talvez, detalhes. Então, eu acho que não cabia ao Eurico fazer isso. O que coube ao Eurico foi, quando eu fui lá explicar, ele também tomou a decisão de, não, tu não vai. E depois, quando tomou a decisão de eu sair. Isso é que cabe ao presidente. Eu acho que a trajetória toda era em volta ali. Os caras que participavam do departamento de futebol que realmente me deixaram exposto. Esse, pelo menos, é o meu entendimento. Provavelmente, se algum deles um dia se pronunciar, talvez diga que não, mas o fato é que eu fiquei exposto. E foi um processo de fritura. Mas eu não tenho problema com isso, não. Eu sempre vivi bem com isso. Quando eu fui embora, eu fui feliz da vida, sem problema algum. E você acha que esse processo de fritura, ele tomou um tamanho maior porque você vem de clubes menores? Sim, eu acredito... Ou porque você estava ali com o Romário também e já existia uma... Eu com o Romário, cara, eu me dava super bem com o Romário. O Romário é meio, tipo, como eu, um pouco, como era o Eurico. É um cara reto na conversa, sabe? Não tem duas conversas. Não é um cara que hoje está aqui falando uma coisa com você e amanhã, por temperamento, ele fala diferente. Não. Então, com ele eu naveguei bem, foi bem tranquilo. Eu acredito que foi um pouco por isso mesmo, essa coisa de eu ter visto. Talvez chegasse ali um Laza, um Vanderlei e tal, entendeu? Os caras realmente os caras... Uma casca de clube grande, importantes, né? E tal. Então, acho que pesou isso mesmo. Eu ouvi no dia que eu entrei, eu ouvi de um dos diretores falar, e um cara que era o manda-chuva. A minha opção não era você, a minha opção era o Wagner Mancini, mas já que o Eurico escolheu, esse foi o cartão de visita que o cara me deu, entendeu? Então, a recepção não é legal, né? Então, assim, mas, cara, eu tenho personalidade, comigo vai bater e vai voltar. Então, eu fui. No dia que me chamaram, porque a gente já estava classificado para as outras fases da Copa do Brasil, para a final da série da semifinal. E aí perdemos um jogo por Volta Redonda que não valia de nada o jogo. Era jogo só para cumprir tabela. E aí a torcida xingou o Edmundo naquele dia. Eu sei que no dia seguinte me chamaram e falaram, vou mudar porque tem problema com o atleta. Aí, tá bom, não precisa nem completar. Tá bom, beleza, tchau, e fui. Então, assim, foi uma experiência legal. E aí, no ano seguinte, eu voltei para Madureira. Eu recebi convite para ir para outros estados. Aí eu falei, eu não vou, cara. Eu vou ficar Aí chega em outro estado, você fica longe da família, aí toma 2, 3 pancadas, ou lá também tem uns caras desse tipo, tu tem que voltar para casa. Eu falei, eu vou ficar aqui. Passar por isso de aí novo, já tinha longe? um sindicato também, que era uma coisa que eu fazia, que me dava uma certa estrutura, assim, de vida, de segurança, entendeu? Porque eu sei que ali eu estava trabalhando correto. Sim. Então, isso foi uma decisão difícil, não foi fácil de eu abrir mão dessa coisa de saber que eu poderia andar nacionalmente. Porque tem um sonho, melhor. né, Alfredo? De repente você... Mas eu sou meio frio nessas coisas. Eu sou meio prático, sabe? Eu tinha um sonho mesmo, mas eu me realizo... Eu falo sempre uma coisa, eu
Eu aproveito o que o futebol me dá. Eu não sofro pelo que ele não me deu ou não me dá. Ah, legal. Entendeu? Então, assim, cara, eu sou feliz trabalhando nesses lugares, as pessoas me respeitam, eu tenho bons salários, eu consigo fazer bons trabalhos. Eu fiquei encantado agora de ver o Nova Iguaçu. Falei lá na festa que Muito eu legal, né? torci para o Cal ser o melhor treinador. Porque quando você está num clube menor e você consegue fazer um trabalho como ele fez, aquilo ali mostra que, de fato, existe competência. Porque o desnível É absurdo. entre adversários é absurdo. Então, se você consegue chegar, é porque, porra, cara, você tem competência para chegar e tem trabalho. Então, isso aí é que me encanta, esses desafios. Então, eu vivo feliz assim. Eu não tenho nenhum tipo de frustração e nem de arrependimento de ter tomado essa decisão. Você, como um defensor dos atletas, e principalmente dos atletas, né, de clube de menor investimento, tem 2 pontos que a gente queria bater com você, que é assim, de grande preocupação sua. Uma é grama sintética, queria a sua opinião, e outra é a questão da quantidade de estrangeiro no futebol, quanto que isso atrapalha. Porque, assim, você está do lado de cá, assim, você já viu o glamour, mas você está do lado de cá, né? Você protege e empurra essa galera daqui para que essas pessoas tenham espaço, tenham valor, tenham projeção, consigam boicotar, saiam daqui, né? E vão para a luz. Então, eu queria que você batesse primeiro a grama sintética e depois a gente emenda na questão. Então, esses são 2 temas que eu levantei essa bola. Eu acho que eu sou o único que vem falando sobre isso já de um tempo para cá. Fui no arbitral da CBF como presidente da FENAPAF, falei isso lá. E a grama sintética, na realidade, assim, primeiro o grande incômodo a grama sintética ela surge como uma opção financeira, econômica, pela dificuldade de manutenção de gramado e tal, mas principalmente nos Países Baixos, caso do frio, caso excessivo e tal. E aí a grama sintética chega aqui com o objetivo de se fazer show. Então, os caras que têm o grama sintética nos seus estádios, não é porque é um piso melhor, não é porque o gramado, é porque eles querem ter um espaço multifuncional. Então, eles criam a grama sintética, eles criam com isso um desnível técnico na competição, que não cabe nem a mim como sindicato falar, e cria também a possibilidade de um agravamento de lesão. Essa é a nossa preocupação. Outro dia, eu vi um médico do Vasco falando, um ex-médico, dizendo que não vê problema nenhum, que há dados científicos que provam que ele não conhece nenhum que gere lesão. Então, eu fiquei, quando eu vi aquela matéria, eu falei, pô, não é possível, cara. E que eu não falo isso da boca para fora, eu li artigos de médicos, conversei com outros médicos, conversei com fisiologistas, porque além do piso, tem todo o problema fisiológico do calor que emana de baixo para cima, que é uma coisa absurda. Quando eles molham ali antes do jogo, não é porque eles estão molhando como na grama. Quando eu jogo na grama natural, eles molham para ficar mais rápido. Ali não, eles molham para baixar o calor. Para refrescar, né? Exatamente. Então, e a questão da grama sintética é que ela tem um impacto muito maior nas articulações de tornozelo e joelho. Então, assim, se você pegar a lesão que o Dudu teve no Palmeiras, que o Gabriel Menino teve no Palmeiras e o próprio Maicon, que já recuperou, aquela lesão, talvez, aquele movimento, se ele tivesse sido feito numa grama natural, talvez a lesão fosse num nível mais baixo ou nem ocorreria. Então, é um tema que eu levantei. Muitos clubes são contra, a maioria dos clubes são contra. Lá no dia do arbitral, alguns clubes se manifestaram, de fato, contra. Naturalmente, os que têm fizeram uma fala positiva, dizendo que tem dados, e aí o pessoal do Vitória, que está na primeira divisão e que tem grama sintética no CT, eles entraram também falando, nós temos dados assustadores do nível já que muitos atletas treinam, a base joga, da utilização do sintético. Então, assim, é o tipo do tema que vai ter que ser debatido. E ficou no arbitral de ser discutido isso para o futuro. Porque eu tenho a preocupação, como entidade de classe, com a questão da lesão e usei como argumento os artigos que eu li. O Turíbio, por exemplo, que é um dos grandes fisiologistas do Brasil, você lê ele falando, você vê a preocupação que se tem com a grama.
E eu usei 2 argumentos lá, dois fatos que servem, por si só, já servem para uma análise, que é, na Europa, ninguém joga em grama sintética. As principais ligas não tem ninguém usando, foi abolido. E o Messi, que é o principal jogador do mundo, ele tem no contrato dele uma cláusula que proíbe ele jogar em grama sintética. Então, esses 2 temas por si só já demonstram que o Brasil está na contramão. E o que nos incomoda mais ainda é que você, às vezes, gera um risco para o atleta em prol de fazer entretenimento de show. Você quer ter show, faz uma casa de show. Ou então cria um mecanismo que o Real Madrid criou, que você troca lá os pisos e está tudo certo. Então, assim, teve até uma nota de repúdio que eu coloquei contra esse gestor do Botafogo, que ele diz que o pessoal ia jogar igual bezerro. Acho que ele, alguma coisa, não me recordo exatamente a fala, eu botei uma nota de repúdio e citei, porque se a grama sintética é tão boa para ele utilizar no Engenhão, por que ele não utiliza lá no Crystal Palace e no Lyon? Porque não pode. Ele sabe que lá não vai fazer. Então, aqui no Brasil faz. Então, a nossa questão da grama sintética é essa, é a prevenção de lesão e de desgaste das articulações. E a questão dos estrangeiros, cara, porra, é isso aí, eu acho que isso é um soco no estômago do futebol brasileiro, sabe? Porque eu participei do arbitral no passado, quando era 5 estrangeiros, eles votaram para 7. E esse ano, de novo, eu estava lá, eles votaram de 7 para 9. Para 9, né? E eu fui contrário. E nossa primeira defesa é no sentido do mercado interno. Você não pode, num país formador como é o Brasil, e que tem uma matéria-prima abundante, né? Eu brinco sempre que se você sacudir um pé de árvore, aí vai cair 5, 6 moleques bons de bola. Você não pode, com a quantidade de jogadores que nós temos aqui, surgindo o tempo todo, você abrir 9 vagas para estrangeiro jogar no nosso futebol. Não faz sentido. Isso é uma coisa, a leitura é simples disso. É o negócio, é o comércio, é o dinheiro. É isso que está mandando. O Brasil não precisa dessa quantidade de estrangeiros. Nós estamos tirando a vaga dos brasileiros, nós estamos tirando o sonho, dificultando o sonho e a trajetória dos meninos. Nós vivemos no país do futebol. Você, em 10 meninos, 11 vão dizer que querem ser jogador de futebol. A grande maioria de comunidade pobre. E a única porta da esperança que eles têm é a porta do futebol. A grande maioria. E aí você já sabe que já é por si só uma trajetória difícil. Aí quando você bate lá no profissional, que você, consegui chegar até aqui, vou para o profissional. Aí você tem 9 estrangeiros jogando. Aí o que acontece? Você fica ali num limbo, que você nem sobe, nem é aproveitado em canto nenhum, e a tua carreira está estagnada. E aí você fala, não, legal, mas trouxemos o Arrascaeta, o Gustavo Gomes, o De La Cruz. Porra, se fosse todos assim, a gente poderia até... seria errado igual. Até toleraria, né? Até pensaria. Sim. Agora, porra, os caras que vêm para cá... se você... Tem melhores aqui, né? Ou melhores ou igual. Sim. Desculpa. Se você pegar que o Santos, ano passado, contratou o Rincon, o venezuelano, de 36 anos, que é até bom jogador, para jogar no Santos com 36 anos, para resolver o problema do Santos, pô, irmão, peraí. Não é possível que no Santos de Pelé, de Robinho, de Neymar, de não sei o quê, não tenha um menino da vila. Mas só que eles não têm paciência. Então, hoje, virou negócio. Aí eu falei da base. Aí todo mundo, não, mas nós não vamos deixar de investir na base. Eu falei, eu sei. Vocês não vão deixar de investir porque vocês vão vender. Vocês estão confundindo investimento com aproveitamento. Vender, vocês vão investir porque vocês querem vender. Agora, aproveitar, vocês não vão aproveitar. Então, a nossa defesa é do mercado interno. A gente não precisa disso. E essa conta vai chegar um dia para o Brasil. Você vê que a Itália já está questionando isso. Há 2 Copas do Mundo eles não vão, porque por causa da quantidade de estrangeiros lá, eles não estão para diminuir. Se você considerar que um dos principais jogadores lá é o Jorginho, que é um brasileiro, você vai ver que alguma coisa está errada. A Inglaterra vai sair agora da Comunidade Europeia. Vai ter certeza que vai mudar o gargalo
E também há quanto tempo que não vai à Copa, ou não faz boas Copas. Então, assim, nós estamos na contramão do mundo e a nossa defesa é do mercado. Eu não posso admitir que, quer dizer, eu não posso institucionalmente admitir que na Série D de dado você tem a possibilidade de contratar 9 estrangeiros. A Série D de dado, o atleta que consegue jogar a Série D, ele ter a sequência para jogar a Série D é uma bênção. Ele tem que pagar uma promessa, porque ele vai sair daquele volume de atletas que só jogou o estadual e está desempregado o resto do ano. Aí o cara consegue, na Série D, estar num clube que vai jogar pelo menos mais 4 meses ou 5. Pô, isso é uma bênção para ele. Aí vem um regulamento e permite que o clube traga 9. Não tem 9 na Série D, mas tem 4, tem 3. Mas permite. Se quiser trazer, vai trazer. Aí você tira o espaço nosso. Aí você vê o Flamengo sendo campeão da Libertadores Sub-20 com um atacante africano. Pô, é bom jogador? É. Mas por que está aqui? Está aqui para esquentar e ser vendido por caro. Então, assim, o negócio virou negócio. Virou negócio desenfreado. E pode anotar, eles voltaram de 5 para 7, 7 para 9, daqui a pouco vão voltar para 11. E aí a gente vai fazer igual a Arábia. Isso é bom para a Arábia, que só tem camelo jogando lá, aí leva um mando de gente. É bom para os países asiáticos, que não tem mercado, não tem matéria-prima, e é bom para caramba. E bom para quem está negociando. Se você parar e pensar que um clube só, como foi noticiado, só um clube pagou 240 milhões de intermediação, você vê o volume de negócio que está acontecendo. Então, assim, estão tirando o mercado interno, estão colocando jogadores de qualidade duvidosa aqui e estão dificultando a caminhada dos jogadores brasileiros. Muitos que tinham aqui essa porta da esperança vão ficar pelo meio do caminho. Você vê, o Gustavo Gomes é o capitão do Palmeiras, o Arrascaeta é o capitão do Flamengo, o menino lá do Internacional, esqueci o nome, é o capitão, que era o zagueiro, era o capitão. Então, assim, está descaracterizando. Daqui a pouco o ídolo do... Eu, por exemplo, eu particularmente sou fã do Arrascaeta. Acho que o Arrascaeta é um cracaço. Queria que ele tivesse nascido brasileiro. Sim. Cara, mas daqui a pouco os nossos filhos, a referência dele é só jogador de fora. O Arrascaeta ainda está aqui muito tempo, mas daqui a pouco os outros já vão. E aí? Então, essa é a nossa colocação. Eu fui voto vencido, naturalmente, que os caras já chegam com o pacote pronto. Qual é a argumentação deles? É o que é bom para o espetáculo. Vale o espetáculo. E aí vai para o negócio. Então, você vende os 9, traz os 10. Não tem um equilíbrio, né? Tipo assim, você... vamos melhorar o espetáculo, vamos olhar aqui para a nossa matéria-prima, né? Aí daqui a pouco você vai acabar tendo a cota de brasileiro para jogar no Brasil. Vocês dois estão na cota de brasileiro, vocês podem entrar aí. Outro dia teve um jogo do Manchester, não sei qual foi o outro adversário, não me recordo agora. Tinha 4 ingleses só dentro do campo. Pô, o Brasil precisa disso. País do futebol, pentacampeão do mundo, formador, exporta... aí eu teve um que falou, mas o Brasil exporta... Claro, exporta para onde não tem. Onde não tem matéria-prima tem que levar. Nós temos em abundância aqui. Então, assim, é um dano terrível para o futebol brasileiro isso. Eu falei isso para o Edinaldo, que essa conta vai chegar. Nós já perdemos a seleção olímpica, perdemos 17, a principal está lá atrás, agora talvez com o Dorival possa, né, ter uma mudança. Mas essa conta vai chegar, cara. Porra, não tem como. Você vê os países que foram nessa linha aí, e você vê as principais seleções da Europa, é tudo jogador... não é que ser estrangeiro, como é que se diz? Que vai para o país e... que tem a dupla nacionalidade. Você pode ver que é um bando de africanos. Os caras bons jogadores. Na França, na própria Inglaterra, na Espanha. O menino que joga na Espanha é descendente africano ali. O pai deve ter tido a descendência espanhola, enfim. É isso que a gente quer aqui no nosso país? Só falta daqui a pouco também ter um estrangeiro jogando na seleção, pô. O técnico eles já tentaram, não deu. Pô, aí é complicado, cara. Então, a nossa defesa é pelo mercado de trabalho. Legal. 2 temas que eu queria bater com você. Você trabalhou em vários clubes. Qual um clube pequeno? Clube pequeno é sacanagem, né, cara? De menor expressão. Eu tenho uma carinha. Você falou no Elias.
Eu comecei... O primeiro clube que eu cobri de verdade, o estagiário do Jornal do Esporte, foi o Madureira. E eu ia, pelo menos 2, 3 vezes por semana para Conselheiro, 95, 96. Eu começando, eu ia 2, 3 vezes por semana para Conselheiro Galvão, fazer treino lá do Madureira. Seu Elias. Enéas era vivo. Enéas me deixou há pouco tempo, né? Sim, faleceu. O Enéas faleceu há pouco tempo. Sim. Foi Covid, não? Não sei. Não, mas ele não tem 2 anos, né? Eu estava até fora do país, eu soube a notícia. Tem 2, 3 anos que ele morreu, Sim. mas o seu Elias está vivo. Sim, Eu até foto dele na festa da Federação segunda-feira. E eu tinha um carinho, cara. Adorava ir cobrir. Tem um carinho. A gente é de Pilares, a gente nasceu em Pilares, né? Não moramos mais lá, mas a gente nasceu em Pilares. E Madureira é perto de Pilares. Então a gente tem um carinho especial por Madureira. Ali. Do bairro vizinho. Desfilei muito na Capixós de Pilares. Ah, é? Pô, É mesmo? na Harmonia. É mesmo? Tem um lado sambista. A gente estava sempre lá. Que a gente não sabia. E aí, assim, eu tenho um carinho enorme pelo Madureira, o seu Elias. Um abraço aí pro seu Elias Duba. Agora, então não vamos chamar de clube pequeno, vamos chamar de clube de... Eles chamam de clube formador agora. Clube formador. Formador, todo respeito a esses clubes. Qual deles que você acha assim que destoa, que tem uma estrutura modelo, assim, exemplo? Assim, isso é meio... Tem algum deles que desponte? Isso é meio cíclico, assim, né? Assim, na realidade, por exemplo, a gente tem o Madureira ali dentro da proposta dele é bem estruturado. O Elias dá uma condição de trabalho legal. E quando eu falo estrutura, eu vejo principalmente 2 coisas. A logística de treino, né, de condição de gramado, e a questão salarial, que eu acho que é fundamental ser pago em dia, né? E o Madureira o pessoal que joga hoje a Série A do Campeonato Estadual, eles fazem isso, eles cumprem bem. Então, assim, mas tem alguns clubes que eu acho que vêm se sobressaindo em cima dos outros, como Volta Redonda, por exemplo, que eu também já trabalhei lá. Você vê que o Volta Redonda ele tem um centro de treinamento, ele tem o estádio, né, que é da prefeitura, mas o Raulino, e eles mantêm um trabalho contínuo, um bom trabalho, tanto que eles estão na Série C do Brasileiro aí já há um tempão, e sempre fazendo boas competições estaduais também. A Portuguesa vem se destacando bem nesse momento, também tem lá o seu estádio, eles conseguiram financeiramente se organizar de uma maneira que eles fazem boas equipes, também tem lá o campo de treinamento. E recentemente agora eu estive no Sampaio Corrêa e fiquei muito satisfeito até de ter ido, porque eu fui também, eles estavam num momento difícil, eu consegui ir lá e junto com todos, naturalmente, consegui ajudar a sair do rebaixamento, mas fiquei muito, muito bem impressionado, porque é um clube também com uma boa estrutura, eles têm alojamento, eles têm centro de treinamento, eles têm o estádio, o pagamento é de 15 dias. Então, e são clubes que querem crescer, sabe? São clubes estruturados. Eles sabem que vão entrar e sabem que vão honrar tudo que tem que honrar. Então, acho que esses 3 clubes, eles sobressaíram um pouco na frente de Madureira, na frente de Bangu, na frente do próprio Boa Vista, que até há pouco tempo ia bem, mas deu uma queda. Até foi bem esse ano, mas deu uma certa queda nessa questão de estrutural. Mas, assim, cara, em termos de... O Bangu, por exemplo, que por exemplo, eu sou o treinador vivo na história do Bangu que mais dirigiu o Bangu. Aí, primeiro é o Tim, que já faleceu, o Moisés, e o terceiro sou eu. Então, por exemplo, eu tenho uma relação muito grande com o Bangu. E o Bangu, de fato... tem uma camisa que eu acho que tem um peso, tem uma história. A torcida é apaixonada. Mas, assim, por questões também econômicas, acaba não conseguindo desenvolver mais. Então, dentro da sua pergunta, eu acho que os 3 mesmo que eu vejo hoje é a Volta Redonda. Você conhece a estrutura do Nova Iguaçu? Sim, desculpa, bem lembrado. Esqueci da estrutura do Nova Iguaçu. Então, o Nova Iguaçu já faz um trabalho há muito tempo. Né? Muito tempo. Eles têm um centro de treinamento fantástico. Eu trabalho do lado do... Então, é fantástico. Ali é bonito pra bem lembrado. Eu estava esquecendo do Nova Iguaçu. E eles têm uma produção de matéria-prima. Aí, quando fala, tá vendo? Você vai no Nova Iguaçu, porra, tem moleque lá que não acaba. Todo ano eles têm uns 4, 5 moleques ali correndo igual um catiço e tudo bom jogador. Tudo bom, né? Tudo formado lá. Não precisa de estrangeiro ali, porra. Então, assim, bem lembrado também. Então, eu acho que são esses os clubes que
por uma questão de equilíbrio financeiro, consegue, nesse momento, sobressair mais. E pra gente fechar, Alfredo, pô, aí, estamos chegando aqui ao final. O relógio não para, Eu acho que o papo para, foi maneiríssimo. Falta o nível. Eu acho que você conseguiu... Dentro do que a gente conversou antes da proposta, que era a conversa, eu acho que a gente conseguiu atingir, né? Mas, pô, a gente deu um refresco, tu não contou uma resenha. Tu vai contar aqui a história lá de Bangu, tem que ter uma resenha. No programa é só resenha. Tu vai ter que contar a história da briga lá no Bangu com o cara da Vila. Como é que foi essa história lá? Não vou contar, não. Vou deixar ele contar. Ih, rapaz, não pedimos. Antes, já que você tá ansioso pra ouvir essa história aí, antes de ouvir essa história, galera, não esquece de curtir, compartilhar, comenta aí, pô, fala pros teus amigos. Já avisa quando você estiver compartilhando que você tá compartilhando no exato momento em que vai vir uma história impressionante aí, que você vai curtir. Mas não esquece não, dá essa moral pra gente lá. Aí ativa o sininho também pra ser notificado lá. Pô, Alfredo, pede pro pessoal seguir a gente aí, ó, curte. Pô, gente, ó, vou te falar, eu participo de muito, às vezes, programa, podcast. Segue aqui. É muito legal. Tá legal aqui? Muito legal, muito legal. Sério mesmo. Eu não sou de ficar de floreio com ninguém, não. Muito legal. O papo muito agradável, consciente, tranquilo e o espaço maravilhoso. Estou encantado com isso aqui. A maneira que vocês estão conduzindo, Marcelo, Wilton. Pô, assim, um papo fluindo, muito né? legal. Fluiu. Vamos seguir aí, galera. Vamos seguir. Agora, com vocês... A história Alfredo Sampaio no Bangu. Rapaz, são histórias complicadas, mas serve pra gente rir depois. Eu era o treinador do Bangu, não me recordo qual o ano. E, porra, o Bangu ali, a torcida... O Bangu tinha um banco assim na quina ali, né, de reserva ali, e o pessoal ficava no alto. Eu ficava aqui e a torcida aqui atrás. E tinha um cara me xingando direto, mas xingando muito, muito. Porra, eu falei, eu já estava pé da vida com aquele cara. Porra, e nesse banco do Bangu, quando você subia, ele tinha uma porta dentro do banco, onde ficava o banco, que você abria e você caía no pátio assim, que levava para a arquibancada. Porra, eu meio maluco, porra, só maluco mesmo. Eu falei, porra, eu vou pegar esse cara de surpresa. Aí o jogo rolando, eu saí, abri a porta, pô, quando o cara viu, eu estava do lado dele, cara. Porra, aí foi aquela confusão. Só que o cara estava com outro cara, que era um cara lá da Vila Vintém, era meio que um chefe lá da Vila Vintém. E aquilo ali foi uma confusão danada, né, cara? Porra, e aí eu botei meu bumbum na janela ali, que podia dar aí o Rubinho, que era o Rubem Lopes, depois ele teve que ir lá na Vila Vintém, conversou com os caras, o Douglas Silva também e tal. E aí apaziguaram, mas, cara, eu mexi num vespeiro ali. Sacudiu. Essa árvore que sacudiu, cara, não caiu craque, não. Caiu problema. Chamou pra mão o dono da Vila Vintém, basicamente isso. Chamou quase isso. Chamou o octógono, o dono. Que merda. Aí, o dono da Vila Vintém, só o chefe. Cara, mas, pô, coisa que você faz no impulso ali, mais novo, hoje eu não faria, né? Até por quem é primeiro. Agora tem que saber quem é primeiro. Posso ver seu currículo antes de eu ir aí? Mas o pessoal depois foi lá e limpou minha barra e ficou tudo bem. Tanto que eu fiquei lá depois muitos anos. Mas futebol tem muita história, cara. O Gustavo falou que ia ter umas histórias. Tem essa, tem outras, cara. Tem histórias legais, cara. Se tiver mais uma, pode contar mais uma boa. Não, cara, eu fico puxando aqui na mão. Tem uns detalhes, assim, não chega a ser história. Tem uma que eu adoro falar isso, que eu morro de rir. Tem uma vez que lá no sindicato, a gente estava reunido lá. Tava o Zico, tava o Zé Mário, tava uma galera e o Gaúcho, o Gauchão. E aí, papo vai, papo vem. Eu, pô, Zico, você lembra de um jogo que nós jogamos? Aí, quando eu falei jogamos, eu ia falar de um jogo do Bom Sucesso, que eu não ia lembrar, pô. Mas quando eu falei jogamos, aí o Gaúcho, para aí, jogamos não, ele jogou, você trabalhou. Você estava em campo. Ele falou, não, pode parar, ele jogou, você trabalhou. Falei, pô, eu morro de rir até hoje, isso tem anos. E é verdade, pô, ele jogava e eu trabalhava, pô. E assim, tem muita história. Tu enfrentou ele alguma vez? Hã? Tu enfrentou o Zico alguma vez? Só uma vez, cara, pô, lá em 78. Pô, bom sucesso. Qual é a tua posição? A gente acabou não perguntando. Eu comecei jogando de lateral, aí depois eu fiquei muito pesado e fui jogar de zagueiro. Aí então tu o
o teu mapa de calor ali, o Zico tá perto, né? ali só estão os bons, porra. E como é que era, Marco? Como é que era? Cara, eu entrei no jogo e foi muito... Eu jogava no juniores, né? Eu era juniores ainda e tava no time de cima. Esse jogo foi contra o Bom Sucesso lá em coisa. E eu entrei e faltava 2, 3 minutos. Eu não deu pra saber. Ainda bem, né? Não, ainda bem, pô. Né? Ele já tava chamando um tempo. Você falou, não, calma. Peraí, que processo. Mas era aquele time do Flamengo que tava começando. Então, tu nunca esquece, né? Pô, tu não tem como esquecer que um dia você tava perto daqueles caras ali. Então, só que o Gaúcho falou, não, jogamos não. Ele jogou, você trabalhou, pô. Então, aí... o Gustavo, pô, lembra de algumas histórias. Tem uns caras assim, folclore, né? Aí nós fomos jogar uma vez, a seleção, o Avelange, ele marcou um torneio para a seleção brasileira na Ásia. Era China, Macau e Tailândia. Eram torneios diferentes. E por uma razão lá que eu não sei qual é, a seleção não pôde ir. Resumindo a ópera, o Ricardo mandou fazer uma seleção do Rio de Janeiro, com atletas do Rio de Janeiro, sem ser os grandes. E fomos como seleção brasileira. Eu fui convocado para ser o treinador. Então, eu já tive dirigindo a seleção brasileira. Eu não gosto, eu tive. Não, era a seleção. Era a seleção. Chegamos com todo o status, era uma seleção. Não era emprestou só a camisa para jogar, não. Enfim. E aí tinha o supervisor que até faleceu há pouco tempo, o Brice Belga, foi uma figura conhecida no futebol. Morreu há pouco tempo, né? Eu trabalhei com ele, cobrindo o Fluminense, ele era supervisor do Fluminense. O Brice tem uma história grande no futebol. Ele morreu há pouco tempo, né? E a gente estava até um pouco afastado, mas ele foi um cara também que... Gostava dele. Lá no início da minha carreira, me ajudou, indicando para alguns clubes e tal. A gente era bem amigo, enfim. E ele foi como supervisor. E aí, quando a gente saiu de Macau para ir para a China, para a Tailândia, o avião, a gente dentro do avião nada de sair, porra. E aí... Era aquele avião de 3 lugares aqui, 3 aqui, e aquele corredor. Aí vem o comandante lá, um japonesinho com cap aqui. Aí chama o Rubens Lopes, que era o chefe da delegação, era ele. Aí falando em inglês, e disse que estava preocupado com as bolas. Porque as bolas estavam cheias, por causa da pressurização, eles estavam com medo da pressurização subir. Aí eu falei, o que foi, Rubinho? Aí o Rubinho falou, pô, não, são as bolas cheias. Aí veio o Brice, que o Brice, ele tinha, por osmose, ele chegava, ele começava a falar inglês, ele falava francês, onde ele ia, aí ele veio, que ele era engraçado, vinha andando assim, comandante, what's the problem de bola cheia no avião, comandante? What's the problem? Te juro por Deus. What's the problem de bola cheia no avião, comandante? Aí o Rubinho, não, aqui tem que esvaziar ele. No problem. I me resolvo. Porra, caramba aí, cara. Essas histórias são as melhores, né? Pô, são as melhores. Aí, para encerrar, aí um outro ano lá, fomos jogar um Master, fomos jogar com a seleção francesa lá em Bordeaux. Aquela seleção de 86, sabe? Que ganhou do Brasil. Só não jogou o Platini e o Tiganal. O restante estava lá. Pô, e a gente chegou em cima da hora do jogo, não sei porquê, a gente teve que chegamos no Charles de Gaulle e teria que ir por ali para pegar um voo para Bordeaux, enfim. Porra, aí chegamos, que era para chegar de manhã, de tarde, chegamos na hora do jogo, tipo 2 horas antes. Pô, então todo mundo cansado pra caramba, com fome e tal, enfim, fomos pro jogo, ganhamos o jogo 4-1. E aí depois do jogo teve um encontro, um jantar, e aí estava lá, daqui a pouco o Nilson Dias, lembra do Nilson Dias? Fala para ele, ô Brice, porque lá na França você come é tudo, parece que eles medem ali por palmo, né? É tudo pequeno as porções, né? Aí ele, ô Brice, pede um bife aí para mim, tô cheio de fome, aí o Brice. Mademoiselle, please, um bife bem passé aqui para o meu jogaté. Um bife bem passé é bom. Não, o detalhe é o seguinte, um bife bem passé para o meu jogaté AK. Porra, cara. É poliglota numa frase, né? Irmão, ele falou 3 idiomas num só e não falou nenhum. Eu sei que o bife chegou, pô. Mas, enfim, são pequenas histórias, boas lembranças. Com essas histórias maravilhosas, a gente, infelizmente, encerra aqui. Pô, infelizmente, não é muito bom. O episódio, eu aprendi a falar, Marcelo, o episódio, não é o episódio, que a gente tem um problema, eu tenho um problema de dicção, né? Esse ano, no Parque Shopping Jacarepaguá, sem gaguejar, e o episódio de hoje. E, pô, agradecendo maneiro. Muito a tua presença. Foi uma conversa de alto nível, que a gente aprendeu, que a gente conversou, foi uma resenha, Embora a gente tenha te perguntado, a gente ouviu muito, mas foi uma conversa, não foi uma entrevista. Sim,
que é o objetivo. E como eu te falei, você é um personagem assim, muito rico dentro de um futebol que tem muito glamour, que a gente olha muito para as grandes estrelas, para os carrões, etc. Mas tem um lado B que a gente quase não vê. Verdade. E não se importa. E de repente você é o guardião dessa E parabéns por aí, isso. Parabéns por isso. E te dá voz, né? Porque o futebol não é só o Neymar, o Gabigol, né? O futebol é todo mundo. É a base, são os clubes menores, são os clubes formadores. Ó, nunca mais falar clube menores, são os clubes formadores. E, pô, você é o cara que lidera, comanda isso tudo. Então, a gente quer te agradecer mesmo de verdade por você ter vindo aqui e esperamos que venha mais vezes, né, Marcelo? E a Só gente chamar. já conta até com a tua ponte aí, que a gente falou aqui com O o William, com a Não, tua eu vou falar galera. com ele. Fala. Vou falar com o Gustavo, ele combina. Pô. Eu que agradeço, pô, foi legal mesmo, cara. Sério, foi muito agradável ter vindo aqui, a forma conversamos, falamos bastante. Tu vê que o tempo passou, a gente nem viu, Nem né? viu, Passa nem vê, rápido. nem vê. Quando o lugar tá bacana, o tempo passa rápido. Então, eu agradeço e estou sempre à disposição. O dia que quiser chamar de Obrigado, volta, professor. estamos aqui. Obrigado mesmo. E, pessoal, vamos seguir aí. Dá que... uma moral aí. Não, O professor Trabalhando pediu melhor aí. que a gente, trabalhando melhor que a gente. O professor Vale a pediu pena, aí, ó. vale a pena. Obrigado, professor. Foi Obrigado a bom demais. vocês. Só complementando o que ele falou, a gente quer ter gente que enriqueça aqui. Legal. E o que você fez aqui hoje, pô, foi fantástico. A galera legal. que está assistindo aí vai ouvir muita coisa que nunca tinha ouvido. Isso aí pra gente é legal. Obrigado mesmo e parabéns Bacana. também pela condução e pelo... Pô, é muito legal isso aqui. Então, Obrigado, parabéns obrigado. e que tudo dê certo. E vamos seguir, galera. Vamos seguir. Então, Marcelo, vai você. Vamos lá, Vamos galera. Até o próximo episódio. Episódio, não é E episódio. tenho certeza que com o aval do professor aqui, outras pessoas virão e vão enriquecer também essa mesa e ele vai aparecer de novo aqui. Você pode ter certeza que tem. Eu acredito agora que com esse finalzinho, ele foi lembrando de algumas histórias, mas e na próxima ele já vai trazer elas. Tem história. Até a próxima e não esquece de seguir e compartilhar.